Olá pessoal, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu vim aqui para gravar mais um vídeo e eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos e abrisse o teu coração para aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Senhor meu Deus e querido Pai, mais uma vez nós estamos, ó Deus, pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra. O Senhor tem muito a nos ensinar ainda, Pai. A tua palavra ela é rica e sempre quando nós abrimos ela, o Senhor ele nos revela algo que nós precisamos ouvir. E desde já, Pai, eu peço que o Senhor esteja no controle de todas as situações, esteja no controle, Senhor, deste momento, Pai. Em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos. Amém. Amém, gente. Na verdade, o que eu tenho para falar hoje para vocês é como se fosse um testemunho. Na verdade, é um testemunho que aconteceu comigo durante essa semana e eu gostaria de compartilhar com vocês porque talvez sirva para vocês. No dia 29/7, eu até escrevi aqui em uma das madrugadas em que eu estava aflita. No dia 29/7, eu não estava muito bem, eu estava passando por um momento de muita dificuldade dentro do meu ser. Graças a Deus não é nada assim financeiro, não é nada assim material, mas era algo dentro do meu coração. Eu estava aflita, estava assim, estava com meu coração pesado, estava ruim, para mim tudo estava ruim, nada estava bom. E foi um dia assim onde eu estava assim nervosa e o Senhor conhece o nosso coração. Você já deve ter passado por um momento assim, porque aconteceu uma situação que não me agradou. E eu fiquei com meu coração muito aflito com isso e eu orava. Eu tinha acordado de manhã bem cedinho, como eu prefiro fazer. Eu tinha entregado ao Senhor e eu passei a manhã cantando, fiz um devocional com as crianças, nós oramos juntos. Eu gosto muito de fazer isso no período da manhã. Aí assim, sabe quando a gente vai se enchendo da palavra, mas ainda meu coração ele estava muito aflito. E geralmente quando ele fica assim, eu gosto de conversar com meu marido, porque ele sempre me faz olhar as coisas com outros olhos. Mas nesse dia eu não quis compartilhar com ele, eu quis mesmo que Deus tratasse assim muito pessoal, muito particular entre eu e Deus. Porque sempre quando eu chegava para o Tiago, ele já me vinha com uma resposta e eu já ficava calma, mas eu gostaria muito de ouvir de Deus. Eu queria muito assim que fosse muito especial assim esse relacionamento comigo com Deus. Daí beleza, daí o dia foi passando e eu ainda ruim, aflita, com meu coração pesado. E assim, tentando manter a calma e louvando ao Senhor, e mesmo quando não tá bem, eu tava ali só clamando ao Senhor, pedindo para que Ele me ajudasse, assim. Daí, assim, no período da tarde, o meu marido saiu com os meus filhos, né, foi na casa da minha sogra. Aí eu fiquei mais um tempo, assim, pensando assim, eu vou usar o tempo da tarde para eu poder orar, para eu poder meditar, e eu vou ficar bem, eu creio que eu vou ficar bem, né? Porque é isso que a gente ensina, então eu vou colocar em prática, isso vai acontecer e vai estar tudo certo. Só que uns 10 minutos no máximo, assim que o Thiago saiu de casa, uns 10 minutos no máximo, me liga uma abençoada da igreja, assim, uma irmã assim bem querida que eu conheci, ela não faz tanto tempo, mas parece que a gente se conhece há anos. Aí ela ligou e falou assim: pastora, eu preciso conversar, preciso que a pastora ore por mim, porque eu não estou muito bem. Aí dentro de mim eu pensei, na verdade eu estou precisando de uma oração hoje, mas amém, vamos lá, o Senhor sabe o que faz. Aí eu parei tudo que eu tava pensando em fazer, que era orar mais e buscar mais o Senhor à tarde, para que essa aflição fosse embora. Aí quando eu conversando com ela no telefone, aí eu pensei, como eu preciso de uma oração agora, mas amém. Aí ela começou a me contar e começamos a conversar e o Senhor me fez lembrar de várias passagens assim que Ele mesmo foi colocando no meu coração para que eu aconselhasse essa pessoa. Até vou chorar, achei que eu não ia chorar, porque eu estou falando para um celular na verdade, mas o Senhor conhece meu coração. Aí eu comecei a aconselhar essa irmã. Aí eu comecei a aconselhar e comecei a falar para ela tudo aquilo que eu precisava ouvir. Aí eu falava assim: irmã, a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o mal mesmo. Aí
Aí eu conversando com ela, até anotei alguns versículos que eu citei para ela. Falei assim, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor. Ele fica nos observando o tempo todo. Qual é a nossa fraqueza? E a aflição que eu estava sentindo era justamente em uma fraqueza que eu tinha, né? E eu falando para ela, falando assim, irmã, fica firme, o Senhor é contigo, não fica aflita, que era como eu estava, né? Então tudo aquilo que eu falava para ela era aquilo que eu precisava ouvir. Era como se Deus estivesse naquele exato momento falando tudo para mim, aquilo que eu estava conversando com ela. E nós conversávamos, nós ficamos assim um tempão no telefone. Eu falava, irmã, fica firme, nós não somos daqui, nós somos dos céus, então não se aflita, não fique aflita, entrega ao Senhor as suas preocupações, descansa que o Senhor sabe aquilo que você está sentindo. E exatamente tudo aquilo que eu falava para ela era o que eu precisava ouvir. E aí uma das coisas que eu falei para ela foi em Jeremias 29:11, quando o Senhor fala assim que Ele tem planos para nós, né? Que só Ele sabe os planos que Ele tem para nós. E eu falando isso para ela, o Senhor estava ministrando o tempo todo em mim, o tempo todo o Senhor estava ministrando no meu coração e o Senhor estava me sarando assim. E ela falava assim, ai pastora, como é bom conversar, e eu dentro de mim, você não sabe como eu estou sentindo, né, um alívio muito grande, porque quando nós estamos juntos, né, quando o corpo está junto, né, a igreja está junto e nós conversamos sobre a mesma fé e nós compartilhamos os nossos sofrimentos, as nossas aflições, assim, aquilo que está no meu coração vai para ela e aquilo que está no coração dela vem e a gente vai conversando, uma vai lembrando a palavra e eu lembrava de um versículo e ela lembrava de um versículo e junto nós começamos a construir aquilo que o Senhor, começamos a não olhar aquilo que está nesta terra, porque às vezes os nossos olhos ficam muito aqui porque está acontecendo aqui nesta terra. Só que na verdade nossos olhos não tem que estar aqui, tem que estar no céu, tem que estar em Cristo, porque quando nós olhamos para Ele, os nossos problemas se tornam tão pequenos. Aí meu coração começou a ficar calmo, daí comecei a lembrar, eu comecei a falar para ela, as nossas coisas não têm que estar nesta terra, os nossos olhos têm que estar em Jesus, nós não somos deste mundo. E o nosso adversário, ele anda ao nosso redor procurando alguma fraqueza para nos atingir. Porque o diabo, ele não vai vir para nós, o nosso adversário, ele não vai vir fantasiado que ele não vai vir assim, vestido de demônio, ele não vai vir com uma máscara na nossa frente, como às vezes nós esperamos que isso aconteça, né? Mas não, ele vai nos observando, ele vai vendo aonde nós somos fracos, aonde nós temos fraqueza, e ele vai tentar nos atacar nisso. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu conversando com ela, falava assim, irmã, o diabo ele quer te enfraquecer na fé, ele quer roubar a sua paz, ele quer que você fique com o teu coração apertado, e era justamente isso que eu estava vivendo. E o que eu tenho para falar hoje é isso, é o amor de Deus por nós. Né? Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nós estamos passando e ele está com a gente, ele sabe como fazer para falar conosco, né? Quando nós estamos com o nosso coração aberto, quando nós estamos querendo assim ouvir a voz dele, ele dá o jeito dele. Eu jamais imaginava que ele ia fazer isso, né? Mas ele sabia que nesse momento era o que eu precisava ouvir, aquilo que eu já sabia. Então só foi um lembrete que o Senhor ele fez para mim, né? Então eu aconselhando a irmã e me aconselhando ao mesmo tempo, assim, Deus e me aconselhando ao mesmo tempo, porque o que eu estava falando para ela era o que a palavra de Deus diz, porque não tem erro. Não era algo que eu acho, eu acho que a irmã tem que fazer isso, eu acho que o fulano tem que fazer aquilo. Não, a gente vai pela palavra do Senhor. Então, quando a gente coloca a palavra do Senhor na nossa vida, a gente aplica ela na nossa vida, fica mais fácil, porque é algo certeiro, não é algo duvidoso, não é algo e se, não, é algo que é verdadeiro.
e falando para ela, citando, e é isso que é a nossa vida, porque a palavra do Senhor é um manual de vida. E o Senhor, Ele tem muito a nos ensinar, tem muito a nos aconselhar. Então, às vezes, nós nos sentimos assim, fracos. E o Senhor, Ele nos fortalece. E às vezes nós nos sentimos assim, tão impotentes, mas o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor nos capacita. Aí depois, nesse mesmo dia, assim, o Senhor, Ele foi me fortalecendo. Eu fui ficando bem, eu fui colocando as coisas no alto. Aí tem uma pessoa bem querida que eu tô fazendo amizade, que o Senhor possa conservar essa amizade para sempre. Ela tem até um canal também no YouTube, o nome dela é Jéssica Dávila. E ela fez um álbum esses dias onde que eu até assisti a live que ela fez, que o nome da live era O Meu Foco é o Céu, se não me engano. Era mais ou menos assim. E assim, o foco é o céu. Então, aí, enquanto eu orava, eu lembrava, né, dessa live, eu lembrava do que ela sempre falava: meu foco é o céu, meu foco é o céu. E ela tem um louvor que ela mesma escreveu, que o meu foco é o céu. E quando eu pensava nisso, isso também, porque foi um trabalhar do Senhor nesse dia, porque eu recebi aquela palavra, aí eu fiquei meditando naquilo que eu tinha acabado de aconselhar a irmã. Aí eu ficava pensando, aí me vinham esses louvores da Jéssica na minha cabeça, e vinha, meu foco é o céu, meu foco é o céu. Daí eu coloquei para eu escutar o louvor da live que ela fez, o meu foco é o céu. E quando a gente coloca o nosso foco no céu, a gente vê que as coisas daqui são passageiras, que as coisas daqui desta terra não chegam nem perto daquilo que o Senhor tem para nós no céu. E é isso que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo. Não foi algo assim, uns textos assim, mais definidos assim, que geralmente eu gosto de falar sobre um texto ou sobre um tema, alguma coisa assim mais específica, mas eu só senti no meu coração de poder compartilhar com vocês e dizer a vocês que o Senhor, Ele está com você o tempo todo. Assim, a partir do momento que nós o aceitamos, a partir do momento que nós cremos em Jesus, que Jesus está conosco, Ele vai trabalhando, Ele vai nos moldando, Ele vai deixando o nosso coração e a nossa vida conforme Ele quer. Amém? Então, assim, então que os nossos olhos possam estar em Jesus e que o nosso foco possa ser sempre o céu, porque as coisas daqui são passageiras, mas as palavras do Senhor, mas aquilo que Ele nos ensina na palavra dEle, jamais será passageiro. Então, que você possa guardar a palavra do Senhor no teu coração e meditar nela dia e noite, porque quando chega a prova, o meu esposo sempre fala, né, que quando nós vamos para a igreja, é como se fosse uma escola. Então a gente vai nos cultos, a gente recebe as instruções que o Senhor tem para nós, e também quando nós lemos a Bíblia em casa, quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos conhecer ao Senhor, aí um dia a prova chega. Quem foi para a aula e quem estudou em casa consegue passar por esta prova com mais facilidade, porque já sabe como agir. E aquilo que eu passei, muitos versículos veio na minha cabeça, porque ainda mais é um dos versículos que nós mais lemos, né, sobre esse tempo de pandemia que nós estamos, de que o Senhor nos guarda, de que tá ruim viver aqui mesmo nessa terra, de que nós queremos o céu, queremos estar com Cristo, porque nele não haverá dor, não haverá aflição, não haverá morte, não haverá tristeza. E quando nós fazemos a nossa lição de casa, a prova vai vir. Mas com Deus nós vamos vencer, e a gente vai lembrando daquilo que o Senhor Ele tem trabalhado no nosso coração. Aí quando a aflição vier e a prova vier, o Senhor vai nos lembrar, e nós podemos confiar de que com Deus nós iremos vencer. Amém? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, o seu dia, tudo aquilo que você precisa, que você possa colocar diante de Deus, que Ele conhece o teu coração, Ele tem uma vida plena para você e para sua família, e é só Ele que pode transformar, que pode curar e que pode libertar. Amém? Deus abençoe.